vez aí a gente com o nosso podcast Dr. Laió, e hoje temos a honra de estar recebendo aqui o nosso irmão Ivanir dos Santos, Babalalô, zelador de Santos. Eu vou deixar que ele fale dele próprio para todos vocês, e muito obrigado. Não se esqueçam de dar aquela clicada lá, nos acompanhar aqui no nosso podcast. Vamos fazer de tudo para que isso aqui se expanda muito mais, porque a intenção sempre foi divulgar o candomblé, divulgar a umbanda, enfim, fazer com que todas as religiões de matriz africana sejam vistas, através de todos. E vamos aí. Boa noite, porque esse programa vai ao ar à noite. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com vocês, Prazer imenso. Acho que tudo aquilo que é da nossa comunidade, que amplia as vozes dos nossos, merece ser ouvido e visto. Estamos numa questão de que nem a grande imprensa nem sempre nos mostra como nós somos, Então aquela imprensa nossa é a única possibilidade de mostrar como você é, como você se representa, como você é de verdade. Então, quem é o Ivanir dos Santos? Somente dentro do campo, não digo dizer religião, das tradições de origem africanas. A religião é uma coisa do Ocidente, A gente fica se encaixando como religião, nossas práticas não são religião. Do ponto de vista como é compreendida a religião, Essas práticas são mais do que isso. Muito mais do que isso. As práticas do candomblé são práticas sociais, culturais, espirituais e políticas. Isso é muito além disso. E uma das nossas velhas antigas do candomblé dizia que era religião. Nunca é religião, mas é o catolicismo. Então, eu acho que dentro desse diálogo que está se construindo, tenta se construir essa possibilidade, e aí a gente não consegue estar encaixado em nada disso. Porque a análise de compreensão de religião ocidental é extremamente antagônica às nossas práticas, ao que nós fazemos. Mas eu sou iniciado no candomblé, lá em Maragogi, na casa de Edinho Oxóssi, conhecido como Edinho de Maragogi, que era filho de Lício, de São Francisco, e que era filho de Santo Rufino do Meio. Todo mundo sabe que conheceu o Rufino, que o Rufino tanto era um angoleiro, pessoal de Angola, mas ele tinha também seus filhos iniciados no Quito. Eu sou dessa raiz do povo de Quito, Quem conhece o Rufino sabe, até por conta da questão dele como cultural. Rufino do Meu, famoso Rufino do Meu. Essa é a minha origem. Eu sou iniciado lá em 1981, em janeiro, 24 de janeiro de 81. Deu nome, dei obrigação de primeiro, depois de 3, dei de 7, dei de 14, onde eu conformei 2 equetes, uma delas é a Lúcia Xavier, a outra é Carolina, que é filha de Marilene, hoje a Lúcia está na casa do Beato, confirmada para a equete do Xuru, de 14 anos, depois dei de 21, onde eu paguei a minha navalha, onde eu raspei o meu Xuru, queria raspar o Oxóssi, mas acabou ele sendo confirmado como culto. Eu quero dizer que eu cumpri todo o meu ciclo, no candomblé. Cumpri no sentido das obrigações que nós temos que fazer, Fora que quando eu tiver passagem, terá que ser feito, certamente, Mas essa que te legitima, que te dá o reconhecimento, não só como pertencente a esse grupo, mas também como liderança e sacerdote, passei por todo mundo, é DK, olha o tempo da minha casa. Então a gente sabe que nem sempre você, candomblé tradicional, não dá DK em sala, Ou te dá um DK em sala. Na verdade tem isso aí. Então eu sofri daquela forma antiga, tradicional, muito antiga. Depois, obviamente, eu fui para a Nigéria, devido a toda uma questão anterior. Eu me lembro assim que na década de 70, quando eu comecei a me aproximar da religião,
eu fui iniciado no Golcô. E antes de ir para casa da sacerdotisa, eu morava no Beto Ribeiro, no quarto tinha um africanozinho sentado na minha sala, todo pintadinho de branco. E aí eu fui, ela achou que eu era de... todo mundo achava que eu era de Xangô na época, né? E quando eu cheguei lá, eu falava para ela o que tinha acontecido, eu era meio chuvinho, Vinduce, Parque São Luís. Em Colmeto. E aí ela disse que era meio chumeiro e tal, me respondi. O maluco não raspava, fazia coroinha, né? Fazia a coroa e botou lá o. Entrou no enxador, tempos depois eu quase quebrou. Não político, nunca de creio. Era uma sacerdotisa brilhante, tinha muitos filhos, então amor, que não era para ser. E aí eu acabei indo na casa de Jesuíta. Jesuíta sabe dessa história. Jesuíta era minha aluna na Suzy, dava aula na Suzy. Aqui em Jacarepaguá, dava aula de música, de coral e a banda de música. E aí Jesuíta que abre o jogo para mim, diz, professor, posso fazer nada com o senhor. Apenas eu colocar os camarões na água, para o senhor acalmar e o senhor vai fazer sangue na Bahia. Na casa de uma pessoa de Oxóssi com sangue. E foi o que eu falei. E quando a Edme fez, ele botou logo, quando ele iniciou, ele botou logo o jogo no chão. Eu tenho o jogo desde o dia 1. Então, o mesmo jogo que eu jogo, com 42 anos. Ele e ele botou todo o carreiro no sangue e botou o jogo. Era assim que ele... Né? Quando você iniciar para ele falar Nigéria, eu descubro, né? Quem é o homem pequeno? O homem lá se apresenta como um homem pequeno. Né? Apareceu para mim. Né? Eu cumpri essa tradição muitos anos depois. Então eu digo para todo mundo, posso mais de gente na conversa explicar como é que eu chego, como é que eu coloco meu nome no Brasil sem conhecer, depois como é que eu vou, e depois que eu vou raspar, vou pagar minha navalha. Né? Então, o meu caminho era esse, não tinha que dizer, né? Desde quando eu vejo aquela família, você não precisava ter raspado por orixá, seu caminho era outro, ela nunca disse. E quando eu dou obrigação de 14 anos, eu vou na casa dela, da comida de Odu, ela é que vai dar comida para mim, foi que tudo se apresentou para mim. Eu conheci meu avô, quando eu fui no Brasil, sem nenhuma intenção, eu contei para fora, depois do Brasil, né? E descobri meu pai depois de 40 anos. E tudo isso está ligado à tradição, como é que ela tem. Então eu digo para você, quem me guiou foi minha ancestralidade. Eu sou uma pessoa muito temente aos orixás, alguém que foi meu caminho, né? E eu vim lá. Eu não fui uma pessoa que eu fui porque eu li muito, para o disso, teve depois, todo mundo sabe, não foi isso. Não fui criado em família, né? Fui criado em sangue na família. Eu sou teto na história, quem conhece e faz sabe que você está na história, não fala sobre isso. Então, eu fui uma pessoa conduzida, digamos assim. Muitos ficam chateados quando eu digo que eu fui escolhido. Né? Porque, na verdade, eu fui escolhido. Mas como a vaidade das pessoas não consegue ouvir isso, porque para Ifá você pode ir a ele, mas ele escolhe poucos, né? Muito poucos, você escolhido dele, mas pela minha coisa. Mas desde garoto, como é que a minha vida se conduziu, então eu me banhei isso, né? E por que eu faço tudo isso? Fui descobrir lá, né? Quando o meu Odu nasce, ele fala, né? Dizia para mim o seguinte, o meu Odu é o Odu que fundou a cidade de Oxum. Ele diz, seu caminho é a religião e a política. Você sempre foi muito político. Lembra que todo mundo vivia a coisa mais política? É a religião e a política, né? Uma coisa ali, é as duas coisas. E o Babalaô é isso, né? O Babalaô, ele é o condutor político e espiritual do seu povo. Por isso que eu acho que tem muita coisa errada quando você só quer se interessar em cuidar da religião ou fazer um mercantilismo, né? E esquece de que se tem desemprego, você tem que se insurgir contra o desemprego. Se tem violência, você tem que se insurgir contra a violência. Como é que não vai se insurgir? Como é que você vai ser indiferente? Né? Você não pode ser indiferente às questões sociais do seu povo, às questões políticas do seu povo. Na Nigéria, esse é o papel do sacerdote. Como também é aqui, né? Boboxi era isso, né? Com essa história de Boboxi. Porque é uma coisa muito que eu acho muito engraçada, as pessoas acham que Ifá entrou no Brasil em 80. Pelo contrário, sempre teve presente no Brasil. O Candomblé é fundado pelo papel dos babalaôs. Ou seja,
Bambochê, Talabi, qualquer casa dessa nossa tradicional, nós sabemos disso. Ou seja, o Bucono, para quem é de Geis, né? O meu pós, o Zé do Brechó, lá em Cachoeira, que conhece a história dele, sabe muito bem que são eles, que é um Bucono, né? E que vai ser, o pai dele vai dar guarda para Talabi, que vai ser o tutor deles, pouca gente conhece essa história, né? Então, sempre teve presente. Ou seja, a Fá sempre teve presente na vida do povo Fon, como em fato teve dos Yorubás, assim como tem a outra prática que se perdeu um pouco, né? A chamada peneira, que todo mundo conhecia antigamente, é o povo Banto, que são adivinhos, né? Banto só é adivinho, o povo de Fá e Fá é divinação, são práticas um pouco diferentes. Não estou querendo entrar no mérito se é melhor do que a outra, são práticas diferentes. E é isso, quer dizer, então eu sou muito envolvido nessas questões, por isso que eu falo muito mais de intolerância religiosa do que religiosa, ou melhor, do que das nossas práticas, né? Falo muito mais da intolerância, da perseguição, entendeu? Eu não gosto muito de falar das práticas, porque parece que você está angariando o cliente, né? Entendeu? Eu sou da velha escola que eu acho que as coisas chegam até você. Você não precisa forçar muita coisa, porque então que tiver que vir, vem. Então eu sou dessa prática, eu sou dessa história, dessa escola, digamos assim. Como o senhor viu essa situação do Candomblé, né, aqui na diáspora? Como a gente sabe que na pátria-mãe, né, existia lá o Babalaô, para orientar a sua comunidade. Isso deveria acontecer também no Candomblé aqui, que não acontece. Talvez por orgulho de algumas pessoas, desinformação, sei lá o quê, mas como o senhor enxerga esse ponto e como o senhor vê que seria favorável que as casas de candomblés tivessem esse caminho através do sacerdote do campo? Vamos chegar lá. Muitos sacerdotes perpetuaram essa lógica do conselheiro, né? Conselheiro, e outros não perderam. Um dos últimos que tinha esse papel, o Geis, o Abode. O Ventura. O Abode do Ventura. Um exemplo amoroso. As outras casas, não há uma casa de orixá que você conheça tradicional antiga que não tinha o papel desse sacerdote. Quem não conhece a família Bambochê? Existe até hoje. Né? Uma meninazinha, tinha toda a avó dela, praticamente uma relação com o velho Bambochê. Não conhece a história do Brasil. Você tem que entender que sempre houve. A questão central é que naquele período, até porque Candomblé é uma prática criada no Brasil. Candomblé não é religião, Candomblé é encontro. Candomblé é a roda. As pessoas confundem. Bambochê, quando ele é preso, sofre de Irene Bambochê, né, quando ele é solto, na barroquinha, o pessoal se reúne todos para poder receber e faz uma roda. Aí ele percebeu. Então ele criou isso que é a satisfação pública. Que o conjunto de práticas que nós temos do Aú é segredo. Tem gente que confunde, né? Eu acho que o Candomblé é religião. Não, o Candomblé é uma roda cultural, social, né, e espiritual. O orixá baixa, é a satisfação pública. Você sabe que para chegar até ali, muita coisa aconteceu, as pessoas vão compreender. Isso é uma construção do Brasil, século XIX. Século XIX. Criado pelo Babalaô. Ok? E com outros. Quem conhece a trajetória da família Bambochê vai conhecer isso. Pelo Benzinho, né? Na Regina, Caetano, são filhas de Benzinho, que era neto do velho Bambochê. Qual é alguma opinião do senhor com relação às pessoas não darem continuidade? Vamos chegar lá. O que eu sei é que não se deu continuidade. Né? Por exemplo, uma Regina me deu uma responsabilidade sobre a sua neta e seu bisneto. Né? Por exemplo, lá tem Kim, pouca gente conhece. 26, 4, né? Tem. Sempre teve naquela casa, mas ninguém mexeu com Kim. O que mostra que, mesmo eles, não iniciaram ninguém no Brasil. Eles quiseram chefar, mas não iniciaram. Não fizeram. E todo mundo sabe que a popularização do jogo se deu a partir
vídeo como o Bambocheiro faz o caderno de Agripina. Ele já não vinha mais ao Rio, né? Escreve um caderno, então, quando se diz no Brasil uma boa parte que joga por Ogum, joga a partir desse caderno. Né? Que deu uma pessoa para trazer para Agripina, esse caderno não chegou. Ele vai aparecer depois, né? Fatiado e dividido. Aí ganha-se o sacerdote da sacerdotisa, né? Ganha acesso ao popularizou o jogo. Então aquilo que era privativo, entendeu? Já não é mais. Outra questão que eu observo, o jogo tradicional de orixá é o Merim de Ogum, mesmo na Nigéria. Eu me sei duas Oxum na Nigéria. O que abre primeiro não é nem o Okele nem o Kim, é o Merim de Ogum. Esse é o jogo de orixá, é o jogo para cultura de orixá. Isso é correto. Então aqui as pessoas acham que não abre o jogo, não está falando com o fato de bola. Se é abrir o Merim de Ogum, você está falando com o fato. Tem gente que joga por intuição, que é outra coisa. Não quer entrar no mérito. Estou dizendo isso. Tem gente que é de intuição, mas tradicionais não. Joga por algum. Porque nem todo mundo que joga por algum sabe os intangibles desses Ogus. Eles estão sintetizados. O Bamboche sintetizou para ser mais prático. Quem joga sabe disso. O Bamboche sabe. Marimou. Igualzinho. Marimou está lá. Né? Tem gente que joga por intuição, que é outra história. Então popularizou. Quando populariza, obviamente, passa a virar uma disputa de poder. E qual é o conflito que está se tendo hoje? É que há pessoas que se iniciaram em fato, muitos são grandes, são outro dado muito importante, são grandes, e passou a usar isso como um método de poder sobre os babaluxá e orixá pelo conflito. Certo? Quer dizer, uma das mentiras, né, é dizer que o babalaô não mexe com o medo de Ogum. Quem ensinou isso? O que o Ogum se faz? Não tem nenhum Ogum que faça isso. Se você disser que na diáspora cubana tem alguma coisa, eu vou dizer que isso foi construído lá. Mas tradicionalmente, de forma milenar, não existe nenhum que fala sobre isso. Tem esse impedimento. Até quando você vai na Nigéria, tem várias práticas que têm a ver com isso. Existe, inclusive, babalaôs muito mais velhos que jogam no meio de Ogum, não mexe no OPD. Ok? E as pessoas não sabem que mesmo no meio de Ogum você deve 256 Oguns. Ué, ou não? Então isso é uma mentira. Agora vem um jovem que se não sofá falando na maravilha dele ter recebido o OPD, jovem, muito jovem, OPD de um nigeriano, uma família nigeriana. E falando, querendo desonrar quem mexe com o meio de Ogum, dizendo que era mentira, que não tinha tal. A minha pergunta é, põe aí qual é o Ogum que fala sobre isso, você não vai saber. A vaidade dele fala. Então o problema está sendo de vaidade. Porque o babalaô, ele tem que ser humilde. Ele é o conselheiro. Então você está estabelecendo, quando você começa a invadir o espaço do outro, né, vira confusão. Mas eu oriento muita gente que tem casa aberta. Não me meto na casa de ninguém, porque o babalaô não tem candomblé. É casa. É residência. Correto? Então, quando você tem as duas práticas que pode ter, podia ter, se quisesse. Né? Você não vai deixar. Tem um DK. Né? Então, quando você. Aí começam os conflitos. Então, o que a gente não está sabendo lidar é com esses conflitos. É natural que quando você tem uma pessoa numa casa de orixá que é iniciada em Fá, obviamente, ele tem uma condição diferenciada. Mas não quer dizer que ele é o mais poderoso, porque o babalaô não pode nem dizer que ele é poderoso, ele é poderoso em Fá, não é? Você pessoa. Claro que quando você passa por todos os preceitos, todos os caminhos, cada marcha que você passa, você vai ganhando condições e conhecimentos, né? Muito além. Você quer ver uma brincadeira com todo mundo? Eu sou 18 anos iniciado para Ifá, vou a Nigéria quase todo ano, vou agora iniciar das pessoas. Você não acha que isso é muita coisa? Talvez mais do que 90% das pessoas são iniciadas para Ifá? Pela vivência que eu tenho, você não também fala sobre isso. Eu não abro o OPD. Sabe por que eu não abro o OPD? Não é porque eu não saiba
os obus, não, que isso é fácil você poder aprender. É que eu não sei 10 e 10 de cada um desses obus. Entende a diferença? Você no livro tem que saber 10 e 10 de cor. Quando você abre para ler e faz o jogo lendo, quem te disse que aquele ali corresponde àquela jogada que você está fazendo? Quem está lhe falando sobre isso? Entende? Então as pessoas confundem. Então eu prefiro mexer com o método de ouvir. E quando o meu avô está aqui, estava até agora. Todo mundo sabe que vai ter. É com ele, claro. Se você me procura como sacerdote, eu sou obrigado a ser sincero com você, porque eu tenho que dar com a tua ancestralidade. Estou lidando com você. Eu não posso criar mentira. Eu já vi pessoas jogar, assistir, e o mesmo Odu para todo mundo. A leitura do Itã é a mesma. Você sabe o que eu estou falando sobre isso. É sério? Quem falou sobre isso? É mentira. Ok? Então o que eu estou te falando é, como eu não sou feito pelos humanos, se fosse muita honra, não estou entrando em mérito nenhum agora aqui, porque cada conhecimento é conhecimento, entendo que é objeto. Depois, segunda questão, você tem que saber muito bem Yorubá. O que não quer dizer que fala não discute. É outra confusão que você tem. Né? Até porque tem outros caminhos que você tem, de Soê e outros e tal, que ele vai me responder. Okay? Então o que eu estou chamando a atenção é a vaidade das pessoas, as colocam como se ela fosse melhor do que as outras. Olha que eu penso tratado de Fá. Ela é reconfigurada, uma reconfiguração que tem na Nigéria, quando eles vão no século XIX para Oxobô para recuperar. Quem conhece a história do Fá Cubano sabe disso. Eles foram para Oxobô recuperar. Eu sei da história. Né? E aí eles vêm, né? Claro que reconfigurou, como no Brasil um dia pode ser que se reconfigure, mas não pode ser invenção. Então esses conflitos, como é que você vai desqualificar uma sabedoria que já está aqui, secularmente, né? Essas práticas estão aqui, essas senhoras sabem o que elas fazem, os senhores sabem o que eles fazem, né? Te dou um exemplo, o culto das IAS. É uma das coisas que eu sou obrigado a fazer para meu filho. Entendeu? Como é que eu vou? Muitas das velhinhas sabe, vai não saber, não sabe, ela sabe. Mas esse Nietzsche não sabia. Eu passei por uma história da Nietzsche, você não sabia. Tanto que ninguém nunca falava. Né? Então hoje você fala situações que você não poderia dizer. Então o que você está dizendo desse conflito no Canadá, com o sacerdote tem a ver com a postura. Porque o fato de eu ser iniciado na Nigéria não me dá o direito de desqualificar você que é feito de uma outra rama, né? De uma outra prática. Não me dá o direito de fazer isso com você. Também não dá o direito de você dizer que quem recuperou, quem trouxe, foi eu. Isso é uma mentira. Entende? Por exemplo, eu sigo a lógica do ano de Ifá. O ano nasce para mim em junho. Não nasce no 31, no calendário gregoriano. Entendeu? Ele nasce em junho. Né? Nós estamos no ano 10.064 na área de Ifá. Ele nasce em junho. Primeiro domingo de junho, de sábado para domingo, né? É feito o jogo em Lei Fé. Eu que vai no GG. Mas eu posso dizer que, de vários anos agora jogando, né? Na virada do ano, nós fomos no Ocidente. Eu vou dizer que na virada do ano é os seguidores. As pessoas que têm maneira de atribuir o jogo, não precisa falar para o mundo todo, isso é um erro. Nem as casas de candomblé faziam isso antes. Então tinha confusão. Você jogava o orixá, né? Tem gente que vê o orixá, tá a numeração do ano, né? Como deu 700, eu não dizendo que é enxuga, não sei o que, eu não sei o que é isso. O que eu sei é que na virada da meia-noite, que você abre o jogo e vai saber quem vai reger. Alguém pagou para fazer um jogo para o Brasil? Eu não sei. Aqui tem o Arabá do país, quem tinha que fazer é o Arabá. Né? Então aquilo ali, quando você abre, rege a sua comunidade. E as pessoas têm mania de querer nacionalizar e dá muita confusão. Ou é a sua comunidade, a sua casa, ou a sua comunidade de família, de fato. Então são essas confusões, eu acho que tem acontecido, que tem criado muito rolo, né? E muito desentendimento. Consequentemente, como você tem no Candomblé famílias que são famílias tradicionais, que aprenderam a levar essa prática dessa forma e se sentem desrespeitados. Uma coisa é invenção, né? Porque invenção tem de tudo, né? A gente sabe disso. Mas tem gente que é de forma tradicional. Então, o que eu diria para você, que isso é que está a confusão. O Babalaô, pela lógica disso, pela doutrina, você não pode mentir. Não pode mentir.
muita gente mente com a beleza. É uma conduta muito triste, correto? Tanto que eu sou direto, às vezes os olhos é nervoso, porque eu não posso mentir, então tem que ser direto, tem que ser objetivo. Né? Eu posso omitir, o Fá me dá o direito de omitir, de me calar. Outra prática dele, que não é fácil, eu digo para você que eu estou aprendendo muito. Você tem que ser humilde. Não é fácil. O fato de você me respeitar não quer dizer que eu tenho que fazer nenhum é bom para você. Se eu sou de Fá, eu fico calado porque eu sei que ele vai responder. Entendeu? Ele vai responder. Certeza ele responde. Não é no mesmo tempo, ele não sabe, mas ele responde. Percebe? Então você tem 4 pilares que você tem que seguir. Que é não mentir, é o caráter, a humildade, é a perseverança. Está lá. É o que sustenta a mesa. 4 peças na mesa. Então quando eu sempre digo para o senhor, eu conheço pessoas com grande céu pela prática dela, pela postura delas. Então tem criado muita postura que não está correta. Então eu digo assim, olhando, não quero ser palmatório do mundo, eu tento, não é fácil. Estou com 68 anos de idade, não é fácil. Aí eu pego um menino com 30, 40, que acha que ele é mais do que todo mundo, está falando que é absolutamente, como é que isso pode acontecer? Né? Então eu estou falando para ti, para vocês aqui, que não é fácil seguir. Então, eu não entro nisso. Então, esses conflitos, eu sei que eles existem. Por exemplo, eu só atendo quem me procura. Você imagina, eu sou figura pública. Minha casa já está cheia. Figura pública. Ou gosta de estar, ou não. Entendeu? Olha, batendo com pessoas muito importantes. Socialmente. Poucas pessoas sabem disso, muito socialmente. Né? E eu, no entanto, na minha quero, não fico dando cartão, ou dizendo que eu vou não sei o quê. Você nunca me viu fazer isso. Eu falo com você, cumprimento, né? Grupo de todo mundo que eu posso ajudar, mas eu não faço isso. E tem gente que faz o tempo todo, né? Começa conflito na própria família, né? As próprias famílias, se é a família, você tem que ter solidariedade, respeito, você vira uma briga desenfreada. Você imagina então esse conflito com o sacerdote e sacerdotisa do caminho. Sobre a figura pública, né? Mas testemunhamos essa sua luta hercúlea, né? Contra os abusos, sempre lastreado pelos princípios de direitos humanos. O que o senhor pode nos dizer dessa sua luta, mostrar para o nosso público, entendeu? Nós conhecemos o Ivanir, né? Nós conhecemos qual é o motivo, né? Que motivo? Onde é que o senhor busca esse material propelente para esse soldado que o senhor é diante de tanta iniquidade no nosso Brasil? De novo, eu vou dizer, Fá e meus ancestros, só vou dizer isso depois. Eu sou filho de uma prostituta, uma mulher que veio da cidade de Campos, ser empregado doméstico no Rio de Janeiro. Não menos mãe do que qualquer um. Não, mas você vai chegar lá. Empregado doméstico no Rio de Janeiro, morava na favela do Esqueleto, Sim. onde é o Oeste hoje, Hoje é o Oeste, lá. Eu vou nascer na relação dela com um baiano que era de cano. Ele se afasta dela, ela para sustentar o filho, ela vai se prostituir na Praça 11, na zona do Mano. Certo. Onde o baiano, né, lá do Parque Fluminense, trabalhava lá. E essa mulher, contra as pessoas que quando eu tinha mais ou menos 8 anos, 6, 7 anos de idade, ela me arrumava bonitinha, minha comunidade, dizia que eu era o filho dela. As amigas diziam, ele é inteligente, ele é esperto. Então ela dizia para as amigas, ele vai ser do pai. Com 8 anos de idade eu fui raptado pela polícia, pelo policial, internado de lá, e sou colocado no sangue. Nunca mais eu vi. Eu, aos 14 anos, 68, 74, quando Sam vira a Fina Bem, né, eu saí da escola 15, Na escola 15, pertinho, foi lá da escola 15, essa música. Um amigo meu fala da Praça 11, eu volto à Praça 11 e encontrá-la. Aí eu descobri que ela morreu. A versão oficial que me deram naquele momento era que se suicidar. Ela jogou algo no corpo e tocou fogo. Imagina, jovem, 14 anos isso. Sigo a minha vida. E aí a minha vida toda eu sempre lutei contra a prioridade da polícia, para observar isso, contra a violência.
por direitos humanos, contra chacinas, dava uma chacina na briga das mães de Acari, depois você vai encontrar na chacina de Gabriel, da Candelária, sempre. E é engraçado que sempre na vida foi isso, você me falou. Quando eu sou subsecretário de Estado, justamente quando eu convido a povo, quando eu coloco o Pancoli, né, falo no jornal, por uma razão eu volto à Praça 11. Eu descobri que, na verdade, a minha mãe, ela não se suicidou. Foi assassinada por um policial da Bernardo Lourinho. Jogou álcool no corpo dela e ficou fogo na rua. Eu descobri isso. Bom, nesse período, eu vou descobrir depois, meu pai, depois de 40 anos, esse bairro mecânico morava em São Paulo. Vou descobrir uma família grande que eu tenho na Bahia, Arnaldo. Vou lá, comer, você. Por que eu estou te falando isso? Porque quando eu estou para ir para a Nigéria, tudo comprado para ir, eu digo para o Zé Fábio, o esposo, meu amigo, preocupado com isso, não vai não, porque vai dar uma furada. Essas coisas que é muito mentiroso, não sei o que e tal. Aí eu chamo a Marilene de Oxum, a mãe da Carolina, que é de Lilian, fica comigo na Bahia. E a Marilene andou com aquele pessoal da UERJ. Todo mundo sabe que antes dos amores tinha um pessoal aqui, estudante nigeriano, na UERJ, que fazem o primeiro grupo de IFA, na casa do dono dele, inclusive. Eu lembro que eu não tinha nada a ver com nada disso, eu estava lá presente, quando ele consagrou o pessoal na casa do dono dele. Esse nome dele agora era o Michael, e tinha outro, inclusive era de Oxobô, que era um médico, fazia medicina. Isso era tudo desamor. Entenderam isso, desamor. Vamos lembrar o nome dele. E aí a Marilene dizia para mim, uma vez ela fez um jogo para mim, então eu falei assim, Ivan, você tem uma outra. É o de família. Tudo que você fizer no Brasil não vai dar certo, vai ter que ter a Nigéria. Quando eu conheço o Lolo, ele faz um bom jogo, não acho que para mim some, nunca mais eu vi. 6 anos depois, quando eu vou pagar a minha navalha, ele aparece para mim. E aí eu resolvi. Flávio preocupado, não vai não sei o que, cara, desesperado, ligo. Aí entra a filha de Marilene na minha sala e ela diz para mim que você não vai viajar, meu pai? Eu disse, não vou viajar mais na campeonato irritado, sabe como é que é, né? Veja muito, pá. Aí eu digo assim, para não ser que vem uma coisa na minha rua, eu disse, mas vê que a sua mãe está aqui, eu estou imaginando, minha mãe está aqui na família, eu chamo para mim, eu vou conversar com a Marilene. Quando eu estou conversando com a Marilene, eu esbravejava, xingava ela sentada na minha frente, ela estava me dizendo nada. Aí no final, eu estava me dizendo, escuta o que eu vou te dizer. Se você tivesse nascido na Nigéria, entre os 6 aos 8 anos de idade, você seria retirado da sua família, você seria criado fora da família. Aconteceu com isso na sua vida, então eu verei. Eu estou deixando acontecer. E você só voltaria na família na fase adulta. E antes de você partir, seu pai tinha que estar presente com todos os magros da sua família. Coincidentemente, eu tinha feito um almoço em São Francisco do Conde, com toda a minha família presente, desde meu pai de São Paulo. Para dizer que, sim, de fato, acontece dependendo da sua vontade. Então, digamos, que tudo que eu fiz e faço tem a ver com isso. O filho da Sônia virou doutor, Sônia da Malditiva. Quando eu vou defender minha tese de doutorado na UFRJ, eu estou lendo dessa história. Pode citar no meu livro. Faço uma homenagem a ela, Sônia da Malditiva. Leu esse livro, a professora Paula, chamada Machar não é caminho, na tese de doutorado. Eu falo sobre isso. Nunca me senti abandonado, sendo engraçado, né? O que eu quero dizer para você é que Ifá e meus ancestros sempre me guiaram. É um livro com força. Observa, se você observar bem esses anos todos, o que tem de fofoca, de intriga a meu respeito, de desrespeito às vezes, de calúnia às vezes, os bastidores sabem. Mas nunca é suficiente. Você fala assim, tem muitas, né? Então tu não me atinge, você observa que a coisa vai indo. Porque o que eu ganho de respeito das pessoas é porque elas veem o que eu estou fazendo. Eu não faço uma coisa para me beneficiar, eu poderia ter uma casa de santo cheia. Porque tem gente que faz isso. Entra na luta para encher sua casa de santo. Não é o meu caso. Entende? Se você observar, não é o meu caso. E 2 coisas importantes que aconteceu, eu tenho que falar isso, ao vivo, eu falo mais. Primeiro,
Quando eu encontro com o Papa, isso já estava lá atrás, em 2006, o Fabrício vai receber nós assim, de fora, anos depois, quando eu vou para a Nigéria, e falo como era, acabou acontecendo, e outro quando eu vou devolver uma pessoa de nos perseguir. Vê se a bandeira de Israel está lá embaixo. Vai lá ver se alguma coisa aconteceu. Foi engraçado que o Fábio disse, você vai ser chamado para conversar com uma pessoa, uma coisa que pode tentar usar contra você, você vai, que nada vai te atingir. Para conversar comigo, eu fui conversar. Porque quando você está ligado a uma causa, ela é uma causa. E como eu tenho orientador, que é desembargador, orientando o mundo, tem o coronel que é orientando o mundo, tem amigos que é mais acho que é delegado. Eu perguntei, não, você não está cometendo crime nenhum. Então pouca gente sabe porque diminuiu a perseguição, não só nessa região, como na Baixada Fluminense. Pode observar. Ninguém sabe. Aí fala, guarda isso para mim, você tem que contar isso que as pessoas têm que saber. Um dia, no ar, por enquanto, como é que se vê, foi uma das coisas mais interessantes, porque o Zé Júlio se cuida comigo, com a minha família. O Alfa Reg. O Júlio fala que se cuida comigo, com a minha família. Então ele está para ir para a Nigéria para ser iniciado em paz. Né? É uma escuta, ouve, conselho. Ele reconhece que ele fez na vida dele. É uma situação extremamente difícil, falando de volta. Tem muita gente, eu sempre brinco assim, eu estou triste de pessoa, é que a gente não faz propaganda. A gente não pode fazer propaganda. Entende? Tem que fazer. E tudo que eu faço, eu pode ver que tem a ver com a nossa causa. E nós percebemos essa, não só aqui o programa, mas toda a nossa comunidade, de uma forma geral, assim, ninguém pode dizer que não ouviu falar de Ivanildo, não ouviu falar da luta de Ivanildo. Por isso, evidentemente, no nome do nosso clube, nós agradecemos. É nossa. Essa nossa luta, mas termos soldados mas não teria sentido se não fosse vocês. Eu digo para a galera o seguinte, entendeu? Porque vocês, engraçado, a gente nunca conseguiu falar sobre isso, né? Mas assim, eu sou coletivo. E fala na Nigéria, quando você chega, o jogo nunca é feito por uma pessoa só. A pessoa pode fazer o jogo, mas todos o ITAM é falado por todo mundo. E um complementa o outro. Isso que eu digo às vezes que é muito furado que a pessoa fala. Um complementa, um desqualifica o outro. Na verdade, complementa é um processo de é um processo coletivo. Toda iniciação não existe uma pessoa que faça ninguém, é um coletivo que vai lá fazer. Então você tem o Olô, que é o orientador. Mas todo mundo que já entrou em Modu, que não é parte do Modu da Floresta, vai ver isso muito nítido. É coletivo. Não tem a vaidade. Sabe? Então, essa prática deixou muito comigo. Então, por isso que eu sempre digo que é muito coletivo. Eu estou construindo agora uma atividade essa semana, sem nenhum dinheiro na mão. E está acontecendo uma das coisas mais maravilhosas. Nós temos o apoio da DPU para pagar a passagem do Edson Silva, que está chegando aí, não poder participar. Está pagando o João Jorge, que é o presidente da Fundação Tomás, que a gente nossa, que é uma amiga há 40 anos que vai vir ajudar, entendeu? Vai estar aqui conosco. Vamos lançar um relatório sobre tolerância religiosa no Brasil e na América Latina, né, e no Caribe, com o apoio da Unesco. Tá certo? Da Unesco. Tudo financiado pela Unesco lá, que ela que está fazendo, né? Hoje mesmo deve estar tornando público. Vamos fazer um coquetel no lançamento. Dia 18 a gente faz um seminário, dia 19 a gente faz o lançamento, para vocês poderem ir lá e cobrir, né? Acho que é importante isso, você vai ver. Não, vocês têm que ir lá, tá? Aquela moça ali, acerta com ela que é com ela mesmo. Até que se quiser transmitir ao vivo de lá, ótimo. Então, olha bem, vamos fazer isso, o coquetel que está dando é TPU. No dia 20 eu recebo a Universidade de Isso, que eu comecei também acadêmico, né? Vamos passar 3 filmes, vamos passar o filme do Bambal, vamos passar o filme Fé e Fúria, que é a questão do tráfico nas comunidades evangelizadas, e no outro que eu tenho fé. Então, ainda nem sabe. Está saindo agora, tem no fundo lá. E no 21 faremos um festival interreligioso lá na Cinelândia, com barracas, convivência e tal, e no final vários grupos culturais, um show interreligioso. O pastor Câmara nunca teve aluno, foi no mestrado dele, no doutorado, de graça. Né? Com o Padre Omar, indicado pela Universidade do Rio de Janeiro, e a banda Uri, que é a banda nossa. Você percebe? Sem dinheiro. A TV Globo que está ajudando na estrutura.
som, palco, não sei o quê, e vai pagar os músicos dos caras que não estava dando caixa. Músico, para poder realizar. Isso não faz. O meu orgulho é muito interessante, porque diz que o reconhecimento vem de fora, não é de dentro. Ele é de fora. Percebe? Quando está um mês, entendeu? É de fora. Agora, eu faço tudo isso pela causa. Você viu que eu era pré-candidato ao Senado? Sim. Todo mundo estava esperançoso, quer ser bom para nós. Os caras me oferecem 2 milhões para sair federal, eu digo que não. Porque eu tinha comprometido isso, porque não era emprego, para todo mundo, eu sou funcionário federal aposentado, porque a gente sabe disso. Essa professora não vai fazer nada, gente. Não estou catando emprego, é a causa. Porque eu sempre digo que a causa, quando eu tenho esse carinho quando vocês me chamam, a causa é maior do que o homem. Não é o Ivan. Né? O Ivan não faria nada se não fosse o carinho de vocês. Mesmo que vocês não estão muito próximos, mas o que eu falo que não conhece. Eu sei que tem debate, tem um lá que vai tentar falar muito, não, o Ivan, é muito natural. Então, mesmo figura pública, talvez eu seja a maior figura pública hoje do país, do ponto de vista público, né? Mídia, inclusive, essa não é outra mídia o tempo todo, mas quando vocês me chamam, se eu não entender que a minha comunidade não tem pertença. Tem gente que me convida achando que eu não vou. Né? Ele é tão famoso popular que não vai, surpreende. Nem conhece. Olha quando ele volta daqui para querer achar um negócio. Né? Que eu falo, não, é perto do Tentor, o Tentor é onde é que você o que tal. Eu falo, não, vai para o outro lado que é perto do bombeiro. Aí deu uma volta no cara, me estou aqui. Mas sério, porque se vocês da comunidade, né, eu não atender, se eu achar que tem que vir até ali, eu nunca ia até vocês, isso está errado. Não é nenhum sentido de fato. O seu papel, entendeu? Eu não sei o que agradecer, eu tenho que entender que é o meu compromisso. Porque quando você agradece, eu tenho que ser grato a Deus, você não é grato a Deus. Entendeu? Você, na verdade, ele sempre determina muitos sinais. Isso que é a religião e a política. Às vezes eu estou num negócio, sei que e tal, aí daqui a pouco o nego me chama, eu vou lá, eu tenho que jogar para um, fazer para outro, entendeu? Deixa eu posso vislumbrar. Você vê, ó, eu vou para a Nigéria agora, já 4, volto dia 18, vou iniciar 2 pessoas na Nigéria, volto, vou receber uma pessoa que está vindo, ela é do Senegal, ela vai ser português, e devo ir ao Haiti. No final do ano, percebe? Mas mesmo com tudo isso, se eu não aparecer no podcast, eu estou lascado. Percebe? Porque há sinais que eu tenho que entender que no fundo não é agradecimento. Vocês estão, na verdade, me colocando mais próximo do nosso povo. Uma coisa eu quero viver na Globo, acho que eu sou personagem. Entendeu? Outra coisa eu quero entender que é dos nossos. Então, se eu não compreender isso, não dá certo. Então, vocês não têm que me agradecer. Eu digo de coração mesmo. E quando você me agradece, você mexe com a minha vaidade. E se eu ficar vaidoso, complica. Entendeu? A gente já é vaidoso naturalmente, né? Como sendo humano. A gente é ser humano. Não tem que alimentar a vaidade, tem que dar compromisso do exame e sentar na mesa, entendeu? E é isso que eu faço o tempo todo, com todo mundo. Na vida eu vou lugar que não tem nada com nada. Não, mas eu tenho que ir. Ontem eu estava em Santa Cruz, num encontro de evangélicos. Sim. Tem que abrir o diálogo. Estava lá com os caras, né? Tudo popular, você foi ver que estava tudo com a gente no dia 21. O meu papel é esse, é abrir esse diálogo, abrir essa coisa, que essa é a minha missão. Então, o que eu digo para você quando você perguntou, eu fui guiado para isso. Né? E Fábio diz uma coisa seguinte, né? Que não é você que conduz, tem que deixar ser conduzido. Não é fácil. Então, não é fazer o que você quer. Você um dia quer iniciar no fato, ou quem vai consultá-lo, porque ele às vezes nunca te dá o que você pede. Nem sempre ele vai te dar o que você pede. Ele vai dar o que é melhor para você. Você às vezes não compreende isso. Você vai lá, pede uma coisa, não dá certo, você briga porque ele não te deu. Mas se você olhar o que ele vai te dar, o caminho que ele vai te dar, é o melhor para você. As pessoas não sabem lidar com isso. Elas acham que tem que ser o que elas querem. Nem sempre isso. Eu queria muito ser senador, mas não deu nem a legenda, mas se ferrar. Duas vezes que eu saí pré-candidato, quem me negou ficou pior. Você está observando, percebe? Eu estou quieto na minha. É porque não era o momento, não era a hora, entendeu? Isso não me diminuiu, muito pelo contrário.
Eu também entendo, eu acompanhei ainda aqui numa certa distância. Mas o povo de matriz africana ficou bem revoltado. Todo mundo me falou isso. Só tinha o Ivanildo. Deus falou assim, porque isso é bom, porque fortalece. Por isso eu digo para você, se eu tomasse uma decisão, né? Todo mundo diz assim, não, porque se você eleger a federal, eu acho até que sim. Mas será que eu cumpriria o papel? Né? Será que eu cumpriria o papel? Porque, na verdade, eu digo para todo mundo o seguinte, ser deputado é bom, mas quando você começa a tomar tapinha na choca, o que me interessava era dar visibilidade à nossa causa. Por quê? Senador tem tempo de televisão. Mesmo que eu não ganhasse o Senado. É sério, mas o que é ter de repercussão para nós, de força coletiva, é muito grande. Eu não posso pensar no que é o melhor caminho para mim. Entendeu? Eu não estou mais na idade disso. As pessoas não veem, porque o Ivanildo às vezes é competente, ele quer por cima, quer mais. Não é isto, gente. É sério, eu quero deixar um legado para nós, entendeu? Se tiver que ser, vai ser. Poderia até, vamos dizer assim, se você fosse, pessoa mesmo, até conservador, você se elegeria, você ganharia do Romário. Você tinha argumento para ganhar do Romário. As pessoas não tinham. O Romário ficou mais popular por isso, ele foi uma vergonha. Né? O próprio Siciliano na conversa ele dizia, eu tinha medo de você, porque mostrava que você tinha uma capacidade, eu estou 45 anos nessa estrada. Então o que eu vejo para a minha galera, para nós, assim, não quer dizer que eu não faço outro papel, mas só se for coletivo. E fiquei muito feliz que foi isso que você falou, né? Todo mundo estava esperançoso, tudo assim, você é unir todo mundo. E a ideia é essa. Chegar. A ideia, eu falo assim, eu deixo vencer o Senado por isso, porque o deputado, que é muita gente, né? Aí você está na disputa, entendeu? Nós precisamos. Gente, não é disputa, é fortalecer e até para ajudar os que estavam embaixo, né? Então é por isso, então não é uma coisa de vaidade, porque eu quero ser, porque sei lá, não é isto. Eu acredito que você pode mais contribuir. Né? E nós somos, o nosso povo está muito carente de lideranças políticas efetivas, né? Lideranças políticas nós estamos aí diante de uma liderança que nós queremos e falamos. Né? Eu fico feliz quando eu vejo pessoas sérias aqui com vocês. Muita gente com sinceridade, você sabe, na rua as pessoas não tomam a benção. É impressionante, o cara garita lá e tal, benção meu velho. E com maior satisfação, né? As pessoas acompanham o que você está fazendo. Elas sabem. A benção é bom para quem toma, né? Não é assim, né? E na verdade o que é carinhoso, assim, as pessoas falam com carinho. Eu sempre digo o seguinte, né? Então quando eu vejo isso, mas ao mesmo tempo que eu vejo com carinho, eu vejo como responsabilidade, né? Uma coisa é ver com carinho, não vê que você não tem responsabilidade para a causa, né? Porque cada vez que quando o cara me chama para falar, eu tenho que ir lá. Pessoal, você vai, meus filhos todos foram contra. Não vai não, pai. Eu quero falar com eles. Se é para salvar a vida do nosso pessoal, que está muito atarefado, evitar que quebre nossas casas, você tem que fazer o papel. Né? Então, diga justamente isso, quer dizer, não é você olhar o que eu vou me dar bem. É você olhar em que momento você vai... E os resultados estão surgindo, as coisas estão bastante equilibradas. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Tem gente que diz assim, não, porque o Ivanildo quer aparecer, só ele, não tem conclusão. O despeito é uma coisa muito comum do ser humano, né? Muito comum. Eu fico olhando assim, eu estava brincando justamente isso, agora me fazem crítica, eu não vou responder, porque não é isto. O que eu vejo é que uma boa parte do nosso pessoal entende o papel que eu estou fazendo e fortalece esse papel. Então isso aqui para mim é que é bom. Eu vi quando eu entrei na sua casa, uma casa que eu não conhecia, fui pela primeira vez, o carinho das pessoas, né? Porque para quem não me conhece pessoalmente, parece que você é personagem, né? O cara é personagem, entendeu? Quando você, exemplo, eu moro na Mangueira, nasci, moro lá, onde eu estava dando o desfile da escola. É interessante, eu ando na frente da escola para ver o desfile de rua, da escola para, né? O que tem de gente que me abraça, tira foto e toma vez, é impressionante, entendeu? Então, o Ivanildo está ali, tá? Eu digo para todo mundo, eu não sei nem se eu vou desfilar na escola, mas assim, eu sempre que tem ensaio de rua, eu dou um jeito na minha agenda e vou lá, porque como desce o morro todo, é a única forma das pessoas viver ali, entendeu? O Ivanildo está ali, entendeu? Porque o cara está na televisão. Me permite um parente, também sou mangueirense. Então a galera toda ali, eu estava lá outra, né? Aí o pessoal todo fica ali, então o Ivanildo, aí, peraí, pode tirar uma foto? Quer? Pode, porque o dia que vocês não me pararem e eu não entender esse sentido, eu perdi o sentido. Até uma pessoa que veio, então eu vim de muito baixo. Eu não era nem para chegar onde eu cheguei, né? Mas eu vim muito de baixo. Então é o seguinte, uma pessoa que vem de baixo, ela tem que entender, quando ela se torna pública por alguma razão, por
ela tem que entender qual é o papel dela. Entendeu? E se você não entende isso, muita gente nossa se perde por conta disso. Né? Porque acha que vai fazer negócio, se tiver que ficar aí, faz isso. Mas se você tiver que ter próximo, você vai ser próximo vai ser rico. Todo mundo acha que próximo vai ser rico, né? Pode até ser, mas próximo é você ter trabalho, você ter uma boa casa, ter uma boa família. As pessoas confundem, né? Eu ouvi uma pessoa falar de forma que eu fiquei apavorada. Eu falei, gente, a teologia da prosperidade aqui. Entendeu? Tem que fazer um negócio, se não der certo, faz outro, tem que esperar às vezes, cara. Não é porque não der certo, porque não foi o ebó, faltando mais o outro, tu está enriquecendo o outro. Então essas práticas também, elas não são boas. Eu vejo que elas não são boas. Né? E está caro. Você não usa, é caro, gente. Né? Os apóstolos são caros, não sei o que e tal, entendeu? Não é assim não, né? Mas as pessoas, como usam de forma mercantilista, isso não é bom. O babalaú tem que cobrar dele, faz parte do mundo. O Augusto fala sobre isso, né? O que eu peguei muito trabalho de graça. Né? Não sabe o que é isso. Faz parte. Agora, daí você achar que o tempo todo você vai ficar defendendo prosperidade do cara, você vai ter saúde. Você vai ficar com saúde, a coisa vai, já te deu saúde, então tá bom. Daí ele fala, você tem que ficar no carro. Dá arma pra lutar, mas vai lutar, né? Então eu tenho assim, engraçado, você é o segundo podcast que eu participo. Essa semana que se preocupa que querem saber o ser humano Ivani. Né? Sim, esse ser humano Ivani. É isso mesmo, né? E que eu falo sobre isso, né? Quer dizer, ou seja, nós temos que entender que o Paulo da Francisco e todo mundo que tem papel, né, público, não é para, exemplo, eu não faço questão de ganhar clientes, porque eu só atendo quem me pede. E tem pessoas que quando vêm, eu coloco o meu lugar. Às vezes eu ligo até para me jogar. Sério, não tem essa preocupação. Se alguém quer aprender e vai para bem, né, que aprenda. Agora, eu não gosto quando uma pessoa afirma uma coisa que não tem nenhum, porque tudo no fato tem do que fala. Tudo. Tem material que as pessoas não têm. Olhar material que não tem, né? Tudo que você até de comportamento está lá. Resolveu o dom que rege o casamento. Tá certo? Tudo isso é isso, né? E as pessoas, eu vejo, ficam muito tristes quando eu vejo uma pessoa assim arvorar de forma extremamente desrespeitosa. E há alguns que estão na academia. Eu participei de uma banca com a Maria Luixá, né? E olha que uma pessoa que eu ajudei quando ela fez obrigação de 7 anos. Tem todo o risco para fazer a obrigação. E ela é uma pessoa extremamente desrespeitosa comigo, né? Eu sou mais velho do que ela, gente. Pelo que eu sei, você pode não gostar, mas tem que ter, né? Eu vi ninguém me contar. Eu vi quando eu fui homenagear a mãe Regina de Bambucha, no Teatro Municipal, vocês lembram que eu fui lá com ele, né? Eu vi, e a Anitinha de um lado, saindo e ela está de lá, com uma dança de Regina. De Bambucha, mais velha que ela. Caetano era mãe pequena, gente. Mentira. Entende? Aí você, o cara, você parece que não, mas que você tem simpatia ou não simpatia, isso não é religião. Não é prática das nossas tradições. Entendeu? Quando a pessoa fez, eu fico rindo, né? Diz, coitado, isso aí você perdeu. Né? E acha que não sei o que, não é nada disso, nem na academia. Né? É que eu conheço bem a academia, como é que ela funciona. Então eu vejo pessoas, elas têm mania de trazer as suas práticas para uma cultura que não tem a ver com isso. Então, se não gostar de você, vai ser bem mais velho. Eu sou obrigado a te tomar bênção, a te cumprimentar, não sei o que, entendeu? Eu aprendi isso. Claro que para Fábio é uma lógica diferente, que Fábio não tem bênção. Até muita gente me pede bênção, também pelo nome abençoe, porque essa aqui é uma prática nossa, né? Não é, Buribu é botó. Né? É assim que se faz. Né? Não tem nada de beijar. Mas faz parte disso. Então, se você não compreender essas transfigurações, elas não dão certo. Me entristece muito é isso. A vaidade, e a pessoa acha que ela está lá no alto, não está tão no alto assim. E você observa que isso dos mais novos acaba pegando em forma, né, de desrespeito. Como é que você anda numa casa que não é jovem e vai achar que sabe mais que o pai, porque você está na academia. É diferente. O espaço lá é uma coisa que a sabedoria aqui é outra. Entendeu? Não quer dizer que lá é mais importante, é saber acadêmico, é outro papo, entendeu? Aqui são sabedorias milenares e seculares que estão estabelecidas nessas relações.
Então, se você querer transfigurar isso, vai dar errado, vai dar ruim. A gente pode falar, por exemplo, que é uma coisa que me traz muita curiosidade, porque eu vejo a aglomeração do nosso povo nessa época, né, que é a caminhada. O que o senhor pode colocar para o nosso povo, explicar com mais clareza? Né? De antemão, já quero lhe dizer que o senhor foi convidado aqui porque, pela sua simplicidade, alvidez, né? A forma do senhor se conduzir com muita tranquilidade, né? E aí a gente falou assim, vamos chamar ele. Então vamos. E Copacabana? Vou te explicar. Primeiro, em 2006, quando eu fui de Sá para Ifá, na Nigéria, quando nasceu meu outro grupo, nasceu outro grupo, ele me disse uma série de coisas. E aí tem todo aquele processo, né, quando você sai depois, vai fazer a bola, né? O outro saiu, continua o jogo. Né? O tempo todo. O jogo o tempo todo. Né? Os mais velhos, né? Os mais novos começam pelos mais novos, falando importantes, aquele algum, os outros que querem o jogo, e depois o mais velho é que dá a palavra final. Aleluia! Todo mundo fala a boca, ele vai dizer, é o mais velho. E aí, foi interessante que ele disse uma coisa para mim que eu achei que não fosse acontecer. Ele disse assim, entre várias coisas que ela me disse, ele disse o seguinte, você vai fazer uma coisa para unir todo mundo. Não sabe. Isso em 2006. Em 2007 eu voltei a Nigéria. 2008 eu voltei a Nigéria. Quando eu volto, sou chamado para uma reunião no Seul, justamente que são as matérias lá da ilha, o tráfico e expulsão do pessoal da ilha do Brasil. Aí na reunião, depois uma reunião na Assembleia, não sei porque lá eu achei um desrespeito, o pessoal lá de segurança não comparecer à reunião, puxei todo mundo para fora, e não sei por que eu disse o seguinte, vamos fazer uma caminhada para Copacabana. Isso. E aí começamos a trabalhar, mobilizar, os caras quebraram o Oxalá, se levaram a pensar que a TV do como é que você vai? Tudo foi ganhando, né? E na hora de definir o dia da caminhada, foi o jogo. Aconteceu no domingo de setembro. Se você observar, setembro é o mês de Oxubian de Obatalá. Mesmo na Nigéria. É o mês de Obatalá. Porque a gente sabe disso, é o mês dele. Então ele fala determinou essa data, tanto é assim, não importa qual é o dia, é todo terceiro domingo de setembro. Só 2 vezes que não caiu. Né? Que a gente teve que mudar por conta de outras coisas, mas todo mundo já sabe até. A gente já sabe. Terceiro domingo da luta, certo? Foi isso que aconteceu. E você observa que tinha uma disputa eleitoral naquele momento que ligava, disputava a Prefeitura do Rio. Todo mundo primeiro achava que ligava no primeiro turno. Quando saiu a caminhada, ele não foi nem para o segundo turno. As pessoas não entenderam isso. E a caminhada ficou. Nós estamos na 15ª caminhada, não para a 16ª. Se você observar, com recurso ou sem recurso, a caminhada saiu. Houve um momento que nós não tínhamos dinheiro nenhum para botar a caminhada na rua. Você sabe quem deu o trio elétrico? Foi a Liga da Escola de Samba. Eu fui lá conversar com a Liga, entendeu? A pessoa não fosse andar aqui, entendeu? Que tem um pouco isso, né? Aí botaram 2 caminhões, digo assim, só botar o caminhão para o povo atrás. Né? Porque tem uma galera que já se abriu a curva para ir mesmo. Então, nós que estamos observando, esse ano foi a mesma coisa. Ele achou que não ia dar, não sei o que, estava para o povo lá, por causa da pandemia. Na pandemia a gente fez virtual, depois fiz representativo, só para marcar no espaço. Então a caminhada é isso, foi assim, você vai fazer uma coisa, percebe? E é isso que vem sendo feito. Lá, num primeiro momento, eu falei assim, não, caminhada para o ser candidato, porque eu falei, não quero ser candidato a nada. Não vai ser candidato, vai ter que não ser candidato, fofoca. Aí todo mundo que disse sou candidato numa eleição, você observar. A gente falava isso, acabou saindo e se arrebentou. E eu continuei ali, entendeu? No que tem que fazer. Então a caminhada é isso. E se você observar, mudou a perspectiva do pessoal com relação a nós. Porque a gente consegue ter apoio de artista, ter apoio de representatividade, né? A imprensa fala muito, entendeu? É isso. Agora é natural que quando você faz isso, uma pessoa vai falar, óbvio. Uma figura aparece, né? Claro.
Mas o ideal é que o nosso coletivo cresceu. Eu sempre brinco agora nessa questão, eu lembro com o Henrique, Babá Henrique. Eu falo depois assim, não vou votar, eu sou um cara de direita, não quero saber, não sei o que, então eu brincando. Tá falando do Sátia. Aí eu brincando com ele, disse assim pra ele assim, babá, tudo bem, eu mandei para ele mais duas coisinhas. Eu falei assim, para o importa é que mesmo você não votando em mim, não votando em mim, com certeza a hora que precisar eu vou ter que defender. Aí quando fiquei na casa de meninazinha, ele veio me abraçar e disse assim, pensei muito, eu não gosto de nada dessa esquerda que tá, mas você é nosso. Mas isso para você. Deu para gente falando? Isso é bonito, porque ele foi franco comigo, ele disse o que ele pensava, tá certo? Depois ele vem com o maior carinho, me abraça, ele diz o seguinte para mim, assim, eu pensei muito, você é um cara que trabalha muito, você é nosso, você é meu irmão, a reunião tem que estar acima de tudo, estou com você. E um homem seríssimo. Não, e ele é sério. Seríssimo. Além dele ser sério, ele é franco. Porque ele não falou para ninguém, ele disse para mim que não ia fazer. Eu brincando com ele no zap, né? Não, mas não sei o que. Eu falei assim, não, você é de Oxóssi, na navalha de boi. Na tela não, Ivanildo, na tela não. Mas rindo já, ele falou, na tela não. Eu falei, você, vamos jogar no chão, né? Não pode, mas no seu caso, não. Aí ele me deu um abraço tão gostoso. E falou para mim, quando eu contei essa história de Lucas, ele compreendeu, policial ele falou assim, não, foi muito bom, só você podia fazer isso. Ele falou assim, tem uma galera nossa que me escuta, assim, entendeu? Então isso que para mim que é importante, não é? Quer dizer, você é uma pessoa séria, tem uma casa grande, uma pessoa, entendeu? E é isso que eu me sinto muito tranquilo. E faz parte desse exército de homens sérios que nós estamos na nossa vida de orixá. Henrique é um homem que é muito profundo respeito. E assim, ele foi muito franco, bonito, você vê, que as pessoas vão entender. O Ícaro é outro. O Ícaro sempre que pode ser, a própria meninazinha, o pessoal, sabe que tem o pessoal nosso antigo do Candomblé, eu acho que eles são bobas, não são bobas. Eles fingem que não sei, leva quem quiser na minha casa, mas já sei o que eu vou fazer, entendeu? Então assim, tem gente, né? Eu via isso assim com maior sinceridade, porque uma coisa da nossa juventude, que milita em partido, ou que está a serviço de outras candidaturas, que não tem nada a ver com a gente, né, que faz o jogo. Vai ser normal. Né? Eu não reclamo sobre isso. Agora, do ponto de vista mesmo de paz, quando você está dizendo assim, então todo mundo está muito irritado, né? Que era uma possibilidade. E não é só que não, o Brasil todo tinha gente falando isso, né? Porque eu falei, vai repercutir. Você imagina um candidato, a gente fazer campanha assim, ó, não vou botar terra, entendeu? Não tem como, essa vida tem que. Você viu que eu não ando assim? Mas eu ando assim o meu cotidiano, meu dia a dia. É a mesma coisa. Entendeu? Mas nós somos homens de fé e acreditamos sinceramente num futuro muito mais promissor. E quando eu falo promissor para o senhor, eu falo para toda a nossa comunidade, para todos nós. Nós precisamos. Calma que vai chegar lá. Olha aí, viu? Nem. Até não estou querendo. Aquilo você não brincando com essa dona falando, na época, não sei o que e tal, assim, mas é interessante, e faz ensinar muito isso, né? Mesmo que houvesse um problema, como houve, mas não era sua intenção, eu sempre fiz uma coisa da outra. E quando a pessoa me chama, mesmo que eu vou. Eu não tenho uma coisa que ele ensina muito, que às vezes você tem que acolher as pessoas. Tem pessoas que não foram leais comigo, não foram honestas comigo. Mas não importa. Porque quando ela não é você, ela não está enganando a você. Não. Observe o quanto nós temos crescido. Observe. Você vai dizer, não cresce. Às vezes, como só diz, muito tentando fazer o mal, não combate fazendo o bem. Na eleição passada, não é essa, no anterior, os caras me negaram e ganhei um prêmio do Departamento de Estado americano. Eu sempre digo o seguinte, alguma coisa boa virá aí, sabe? Porque o número está nele. Quanto mais você me trair, mais você me traz prosperidade. Isso é livre. Eu tive que demorar muito a lidar com isso. Demorei muito a lidar com isso. Tanto que você tem que aprender a lidar com esse sentimento, da traição. Você não pode revidar. Por mais que você tenha vários caminhos que você possa fazer, você não pode fazer. Eu demorei muito. Todas as pessoas que me traíram ficaram melhor do que eu. Você sempre diz isso. E sempre é alguma coisa que vai acontecer muito grande aí, nessa segunda vez. Porque faz parte. É justamente o que explica quando o Orumilá sai de Oxogbo, ele é atraído pelo povo do Xodó, né? É ingrato, né? Porque esse é o dono que ele está fazendo a avó, ele é acusado de um crime que ele não cometeu, ele é preso.
ficou anos preso. Quando solta ele, todo o ebó dele vira lequé, ele ficou rico. Né? E também tem uma história quando ele sai. Quando ele lá está no Oxobô, ele, né? O povo do Oxobô é ingrato com ele, faz uma fofoca muito grande e tal, ele sai do Oxobô. Vai para a cercania, uma cidade próxima. E aí o Oxobô cai em desgraça. Começa as mulheres não ter filho, não ter importação, não sei o que e tal. Aí o Oxum manda uma delegação até ele pedir perdão a ele. Quando lá ouviu, não conseguiu. Continua o problema. Aí depois, não precisa falar sobre isso. Não. Aí de novo, o Oxum manda uma segunda delegação, ele não perdoa. Cadê? Na terceira, ela vai à frente da delegação e pedir perdão a ele perdoa. Mas em compensação, até hoje, o Oxobô não dá equipe. Até hoje. Quando alguém passa de sábado e fala o que ele faz. Então ele é o Odu. Então ele cena aberta. Então ele é o Odu. Ele tem a ver com o fato de você me trair, eu tenho que cuidar com o sentimento da traição. Não quer dizer que você está me criando numa grande situação. Primeira vez não foi fácil, passei por uma situação muito difícil, com as provas, já tem fácil, você passa por prova. Uma das provas mais difíceis que eu passei na minha vida, mais difícil. Eu não tinha nem tirar a pessoa da minha casa. Eu não podia. A gente sair pelas pernas dela. Entendeu? Você não pode botar pra fora. Com tudo, e a pessoa achando, não sei o quê, várias formas, e ela achando que era grávida, porque eu estava sendo doutrinado com essa responsabilidade e apreensão. Tanto que meu irmão dizia, quieto, deixa, perdoa primeiro. Na terceira, saiu com as suas próprias pernas. É assim que funciona, entendeu? E eu fui doutrinado por isso. Ali que eu aprendi a lidar com o sentimento da traição. Porque você não pode revidar. Então, é difícil isso. O mundo ocidental não é fácil. Porque a gente, né, se me trair, eu quero arrancar a cabeça, né? Ainda mais onde eu cheguei, eu queria arrancar a cabeça. Eu tive que aprender a lidar com isso. Então, todas as pessoas que me traíram, pode observar, não criou a dificuldade que a chutaria criou. Então, isso é fato. Porque ele te doutrina a lidar com esse sentimento, que não é fácil, é mais um acidente para nós. Então, o fato de você me trair não quer dizer que vai acabar comigo. Que o Criador nos permita chegar a esse nível de compreensão. Não é fácil, não. Na verdade, a gente está chegando aí já no final, né? Uns poucos segundos aí, minutos. Alguma consideração, alguma coisa que o senhor queira falar com relação aos eventos que vão acontecer próximos? Não, os eventos, já disse aqui, nós temos agora no dia 18, 19, 20, 21, uma grande atividade no Centro Cultural da Justiça, ali na frente da Cinelândia, na Rio Branco, e no dia 21 na Cinelândia. Todos lá. Eu acho que é o momento que nós todos estamos lá, trocando, conversando, o momento é para isso. E entender que a gente vive um momento muito especial no Brasil. Né? Muito especial no Brasil. E nós temos que defender a democracia, a liberdade religiosa e os direitos humanos. As pessoas acham que não tem a ver com isso, tem a ver com o nosso povo. Né? E estamos juntos. Eu acredito que a gente tem que ter uma capacidade, por exemplo, Sérgio Pina. Todo mundo criticando o Sérgio Pina, que ele botava a questão do Bolsonaro, não sei o que e tal, eu fui conversar com ele, né? Aí era outro que dizia, não, eu voto de Vani, eu faço campanha do Vani, entendeu? E fui conversar, eu entendi ele, que ele foi militar. As pessoas esquecem que o candomblé tem polícia e tem militares. E às vezes a lógica é outra totalmente diferente, é como qualquer grupo do mundo social. Às vezes eu posso não concordar, entendeu? Mas a experiência daquela pessoa é para isso. E então eu fui conversando com ele, ele foi, entendeu? E numa boa, não tentei mudar o voto dele a princípio, né? Não era o meu voto. Todo mundo sabe que não é o meu voto. Mas isso não rompeu o meu diálogo com ele. Eu acho que é isso que a gente precisa recuperar, né? Porque às vezes coisas externas rompem os nossos laços. Só que independente de ser bolsonarista ou não ser, a sociedade me trata como macumbeiro. Percebe? A tolerância vai bater da mesma forma. Então eu digo para a nossa galera que tem que ter bem isso. A gente
Tem que ter divergência, que nós podemos ter divergência, mas não podemos nos separar. Nunca. Nunca. Eu acho que esse é o ponto central que eu tenho tentado, né? Dialogar com o maior carinho. Você viu o Sérgio Pina, o Henrique, com muito carinho, né? Porque tem. E aí o menino do Sérgio Pina me explica, ele sempre assim, ele fala assim, olha, eu nunca tive tanta gratificação no Sul como eu tenho agora. Eu quero o menino me falou. Ele era militar, o menino. O quê? Aí ele me explica, aí é que é a minha ficha, né? Tem razão. Ele, entendeu? Ele está numa coisa imediata, ele está não entendendo o ponto geral, que é o risco para nós, mas ele está com uma outra perspectiva de pensamento. E ele também falou, não, eu adoro muito o senhor, admiro muito o senhor, o trabalho do senhor, tá uma boa ali, entendeu? Eu acho que você dialogar, né? Você entender e compreender, claro que tem coisa que você pode mediar, é fundamental entre nós, você não pode ter cumprimento. Porque nós somos minoria. Então, nós somos minoria na sociedade brasileira. Negro não, negro é maioria, mas pelo nome assim, a maioria é pentecostal, pentecostal. A gente tem que saber dialogar. Eu estava na Vila Kennedy lá, conversando com uma prima minha, que é pastora, não é fácil conversar com ela, entendeu? Mas ela brinca, né? Diz, mas tem que conversar. Eu não posso romper o laço com ela porque é uma prima. E ela sabe do que eu sou meu macho lutador. Ela falou, a igreja mesmo, eu falei, vamos na igreja, todo mundo sabe quem é você. Entendeu? Sabe o que você faz. A igreja mesmo, todo mundo sabe. Sou luta, entendeu? Então é isto. Então se você rompe com alguém que não concordou com alguma coisa, você é muito exigente com aquela pessoa. Eu acho que o diálogo de nós, porque não é feito de pessoas com uma multiplicidade, de experiências muito diferenciadas. Né? Temos que saber lidar com isso. Se não é sobre lidar com isso, mas aquilo que é central para nós, na nossa luta, na nossa pertença, tudo dá certo. O Babalaô Ivani, né? Como Babalaô conselheiro, qual seria o conselho que o senhor daria para o nosso povo, espiritualmente falando, nesse momento? Eu diria estarmos juntos. Porque, e ouvir o que o seu ancestro fala. O grande problema é que as pessoas acham que ela é indivíduo numa sociedade ocidental. Assim não, isso é a continuidade. Se as pessoas entenderem que a continuidade, antes de você, tinha muito mais gente. Você é a continuidade da sua família. Não é à toa que para Ifá ou para os Iorubás, você não escolhe o nome assim que nasce. O nome é escolhido uns dias depois, né? Para a mulher aos 9, para homens 8 e para gêmeos 7, algumas culturas verdade. Porque o nome que vem é porque você entrou naquela família, não é quem é você. Porque você entrou naquela família. Aí escolhe o nome a partir disso. E é a continuidade. Enquanto nós achamos que nós somos indivíduos, que é o que nós estamos vendo entre nós, tem mais divisão. Se você entender que a continuidade de uma luta que muita gente sofreu muito para nós chegarmos até aqui, tudo dá certo. Então, se você compreender isso, porque eu vejo muita gente falar de ancestralidade e não entender nada de ancestralidade. Tem gente que me chama de ancestral, uma bobagem, não posso ser muito aqui. É sério? Eu escuto isso, às vezes eu falo, não posso ser, meu filho, pode até ser griot, se você quiser, mas ancestral não. Ancestral é onde você vai. Né? E de mais a mais você continua. Porque o que acontece? O seu ancestral, todo mundo confunde muito, é o primeiro da sucessão da sua família. Se seu pai é Luca, ele é o seu primeiro que está na cadeia de ancestralidade. Se amanhã ela está na cadeia de ancestralidade. Senão é o seu avô. Também uma outra confusão que se tem muito na questão de discutir ancestralidade no Brasil, até o mesmo. Mas se você entender isso, tudo vai dar certo. O único conselho que eu daria espiritualmente é primeiro reverenciar todos os nossos ancestros. Sempre. Primeiro. É isso que acontece, né? Todo Candomblé, essa prática do Candomblé as pessoas não entendem. Você não recolhe ninguém primeiro, você dá satisfação ao ancestro. Já observou isso? Os primeiros debates que você faz é o de ancestro. Ou não é? As pessoas não entendem que é isso que está dado. O primeiro, você não recolhe ninguém sem primeiro pelos antes que dá Exu. Isso eu posso falar para você. Você faz primeiro o voto de ancestro. Para depois você começar a fazer as outras coisas. Você está pedindo licença daquela pessoa para entrar na sua família, porque é isso que acontece. Então, se entender isso, tudo vai dar certo.
É isso aí. Isso aí.